Confiamos em Deus e nesta confiança e com esta alegria é que nós vamos chegar até você agora, neste momento, com a reflexão da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos continuar estudando no Evangelho de Marcos, desta feita na passagem do capítulo 14, versículos que vão do 27 até o 31 do Evangelho de Marcos. E mais uma vez faremos esta leitura a fim de compreender melhor aquilo que diz o texto sagrado. O texto que já vem com um tema sugerido pela própria Sociedade Bíblica do Brasil. Qual é o tema que vem sugerido? Pedro é avisado. E nós vamos estudar essa passagem. O texto diz assim: então lhes disse Jesus: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos estudar esse texto por etapas. Eu diria que esse texto aqui tem pelo menos 2 sujeitos declarados e alguns ocultos. Por exemplo, nós temos Jesus, nós temos Pedro e temos os demais apóstolos. Os demais são ocultos, mas nós sabemos pelo relato do contexto de todo o Evangelho de Marcos, bem como dos demais evangelhos que encontramos aqui no Novo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção para esse episódio onde Pedro nega Jesus e após ter negado Jesus, neste caso Jesus estava predizendo, estava anunciando o que Pedro ainda iria fazer. Ou seja, ele estava avisando a Pedro, trazendo um alerta, porque alertar nunca é demais. E esse texto que agora temos nas nossas mãos, ele é alvo de algumas características que atribuímos a Pedro. Na verdade, o exame que hoje quero fazer com você, nós queremos dar um enfoque um tanto que diferente daquilo que vem sendo dito. Honestamente, eu não acredito que Pedro seja tão covarde quanto usualmente se descreve por aí que ele foi. Como as pessoas costumam dizer: ah, Pedro foi covarde, ele negou Jesus e por aí vai. Porque olhando bem para o texto e olhando bem para o que irá acontecer após esse texto aqui, nós percebemos que havia uma certa coerência entre o que Pedro estava falando, a intenção que Pedro tinha e aquilo que aconteceu. Na verdade, Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Mas Pedro estava disposto a morrer por Jesus e entregar a sua vida por Jesus, mesmo antes da ressurreição do Senhor, do seu modo e não do modo de Jesus. Isso foi o que levou Pedro a negar a Jesus. De fato, Pedro foi avisado, só que Pedro, até aquele momento, ele tinha uma ideia de como ele ia confrontar toda a situação de prisão que Cristo ia enfrentar. Então Pedro, ele tem uma ideia na mente. Mas Pedro, como discípulo de Jesus, assim como eu e você, não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos arregimentou, aquele que nos alistou nesse exército de salvação, aquele que nos deu o ingresso, nos deu a entrada no reino de Deus. O seu nome é Jesus. Nós estamos aqui para satisfazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós podemos agora olhar para esse texto e extrair dele algumas lições. No primeiro versículo é dito que Jesus fala para todos os seus discípulos. Não era uma conversa apenas entre Jesus e Pedro. Era uma conversa entre o nosso Senhor Jesus Cristo e todos os discípulos. Ele diz aqui, olha:
Então disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Todos os discípulos que ali estavam, o Senhor Jesus falou a eles: olha, vocês vão me deixar só, vocês vão me abandonar, na hora que a coisa apertar, vocês vão se escandalizar em mim, vocês vão se escandalizar. E a palavra de Deus, eu acredito que você lembra disso, é um dos temas recorrentes. A Bíblia diz que qualquer que fizer um desses pequeninos tropeçar ou escandalizar-se por causa do seu mau procedimento, lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1, ele disse que era melhor para essa tal pessoa nem mesmo haver nascido. Quando Jesus está diante de Pilatos, que dá a sentença para que ele, Jesus, seja crucificado, Pilatos lava as mãos, como quem diz diante de Jesus: olha, mestre, eu quero te livrar, mas acontece que o povo de Israel não tem a mesma ideia que eu tenho. Então ele lava as mãos, e Jesus disse: olha, Pilatos, fique tranquilo, aquele que me entregou para ti, maior pecado tem. Jesus deixou bem claro que eles estavam servindo de rocha de tropeço, não só para aqueles 12 discípulos, mas bem assim para toda a população de Israel naqueles dias. Pois uma vez que as autoridades o sentenciam à morte, Jesus passa a ganhar a alcunha popular, a descrição do povão de malfeitor, porque malfeitor é que eram punidos naquela época, naquele período, pelos os senhores da época, pelas autoridades, em especial, sobretudo, pelo governador. Era assim que acontecia, era assim que eles procediam. Então, de acordo com o texto que agora temos em nossas mãos, nós podemos perceber que está se desdobrando essa cena do julgamento, e agora está Cristo diante do governador, diante das autoridades competentes que podem ali resolver a situação ou podem gerar uma situação ainda pior. Neste caso, Pilatos sentencia Jesus à morte por algumas razões. As razões que levaram Pilatos a sentenciar Jesus à morte não é porque Pilatos via em Jesus um criminoso, e muito menos porque ele queria soltar Barrabás, mas a razão por que Pilatos mantém Jesus preso e solta Barrabás é porque Pilatos não quer arrumar maiores problemas para si, pois os judeus já haviam arrumado uma falsa acusação contra Pilatos, dizendo: se não crucifica este homem, tu és inimigo de César. E ser inimigo de César para o governador era quase uma sentença de morte, porque se isso chega aos ouvidos do governador, e o governador recebe, o imperador aliás, recebe isso como verdade, então Pilatos não só perderia a postura política, mas até a própria vida. Então Jesus está ali diante dos seus acusadores, acusadores esses que estão sendo uma pedra de tropeço para todo o povo de Israel, inclusive para os discípulos a quem Jesus disse: olha, eu vou falar para vocês, essa noite todos vocês vão sair, vão se espalhar e vão me deixar aqui sozinho. Jesus falou aos seus discípulos, porque ele disse: está escrito, eu vou ferir o pastor, e essa ferida é a ferida mortal, e as ovelhas vão ficar espalhadas, dispersas por todas as partes. O que ocorre no texto é que, de fato, quando vieram para prender a Jesus, muitos fugiram, um deles até nu, completamente saiu correndo sem destino, mas correu para escapar com a vida. Todos correram. E a razão por que eu costumo dizer que Pedro não era covarde, como costumam descrever por aí, é porque Pedro ficou ali. E quando Pedro ali estava, ele já foi logo puxando a espada e golpeando,
Malco, cortando ali a orelha. Todos nós sabemos, Pedro não estava mirando em orelha coisa nenhuma. A ideia de Pedro era cortar a cabeça mesmo. Agora, o soldado nem ia ficar parado. Um homem treinado foi tentar se proteger, mas ainda deixou a orelha. Agora, olha a postura do nosso Senhor Jesus. Pega a orelha do soldado, devolve ao seu devido lugar. Essa é a maior demonstração de que o ensino de Jesus não era apenas para os discípulos. Ele também seguia à risca aquilo que ele ensinava. Ele ensinou a amar os inimigos. E ele ali em frente do seu inimigo, ele botou a orelha no lugar, curou. E o que Jesus disse para Pedro foi: Pedro, põe a espada na bainha, Pedro, porque os que lançam a mão da espada, a espada morrerão. Aí, meu amigo, toda a estrutura de Pedro começa a desmoronar, começa a ruir toda a coragem de Pedro, toda a fortaleza. Porque Jesus estava dizendo para Pedro como era que ele iria vencer a morte, como era que ele ia vencer o pecado. Não era derramando sangue, não era torturando, não era subjugando os seus inimigos, como fazem as religiões orientais, em especial o Islã. Não, Jesus não derramava o sangue daqueles que não abraçavam a sua mensagem. Jesus não buscava destruir, porque a sua palavra, o seu evangelho é o poder para salvar. Uma vez que a Bíblia, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não precisamos fazer como fazem os muçulmanos. Nós não precisamos matar os idólatras, nós não precisamos matar os homossexuais, nós não precisamos torturar até a morte ninguém que pense contrário a nós, porque acreditamos que o evangelho que temos é poder de Deus para salvar inclusive esses que são uma espécie de sicários dos nossos dias, que tem prazer em derramar sangue. Os pés são velozes para derramar sangue. Jesus estava ensinando para Pedro que a religião dele, que a fé que ele estava trazendo da parte de Deus, nos proíbe de maltratar e destruir a vida dos homens. Que a nossa fé e o reino de Deus não se impõe à força da espada e nem à força da guerra. Normalmente algumas pessoas costumam dizer assim: pastor, você fala disso, mas o senhor não lembra que houve cruzadas? E que na cruzada os cristãos mataram milhares de muçulmanos? Você não lembra disso? Há pelo menos duas razões interessantes para isso. Sem entrar no mérito da questão, você sabe como foi que começou as cruzadas? Seria interessante você estudar e você vai ver quem provocou quem na história. E a segunda questão é que o grupo que ali é chamado de cristão, que foram à espada como os muçulmanos, não foram os evangélicos, não foram os protestantes, não foram os cristãos. Foi a igreja romana, foi a Babilônia romana que tem corrompido a terra com a sua idolatria e com os seus cultos cheio de elementos pagãos, que é uma amalgama ou mistura de várias culturas. A exemplo da cultura dos afrodescendentes, que costumavam consultar os seus orixás, os seus guias, que dentro da Babilônia romana passam a ser chamados de santos e tem outras designações. Então, nós somos hoje os evangélicos acusados injustamente. Por quê? Porque nós cristãos, que nunca matamos ninguém, que nunca tiramos a vida de ninguém para promover a nossa fé na força da espada, ao contrário do que fez a Babilônia romana, recebemos essa acusação e somos taxados em qualquer debate por esses radicais, que no geral são quase todos, de que nós promovemos essas cruzadas. Não. Em absoluto, nós os evangélicos, nós os cristãos nunca promovemos. A instituição romana, a Babilônia romana, que é um estado também político, fez isso. E sempre fará à medida que tiver oportunidade. Nós nunca fizemos e nem faremos em nome de Jesus, porque cremos que o evangelho é o poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crê. Então Pedro põe a mão na espada, mas Jesus o proíbe de prosseguir derramando sangue, de prosseguir causando violência. Jesus disse: Pedro, põe a tua espada na bainha. Jesus já havia dito em outra ocasião: Pedro, ou se eu quisesse, pessoal, eu poderia rogar ao meu Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos e assumiria tudo isso aqui, resolveria toda essa guerra, esse confronto. Mas o método de Jesus é diferente do método dos homens. O método do nosso Deus é deixar a mensagem de Deus fluir no coração dos nossos ouvintes. E essa mensagem vai libertar aqueles cujo coração estiverem abertos para a fé. Por isso é importante que você, que nos assiste, acompanha as nossas ministrações, mantenha o seu coração aberto. A lição que aprendemos no versículo 28, que diz: mas depois da minha ressurreição eu irei adiante de vós para a Galileia. Aqui, gente, nós voltamos a um assunto muito importante. O Senhor havia feito uma promessa para todos aqueles discípulos que ali estavam. Qual era a promessa? Eu serei morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E de fato Jesus morreu. Eu já assisti dezenas, sem exagero nenhum, já assisti dezenas de documentários sobre Israel. E a grande maioria deles, eu sempre vejo a placazinha. É uma das primeiras ênfases que todos os repórteres dão nas suas câmeras. Eles põem o zoom certinho na frase que tem na entrada da tumba onde o corpo de Jesus passou esses 3 dias. Him is not here. Ou seja, ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Todas as câmeras elas vão certinho na frase que está escrita em inglês: ele não está aqui. E de fato Jesus não está mais no sepulcro. Jesus ressuscitou. E ele estava fazendo menção a esta ressurreição. Ele disse: depois que eu levantar os mortos, depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galileia. Olha que palavra maravilhosa. Jesus estava anunciando para eles ali naquela oportunidade, quando ele conversava com os discípulos, anunciando esse momento terrível, que seria o momento da sua crucificação. Não foi um momento bonito, não foi um momento lindo, porque você pensar uma pessoa apanhar, sangrar até a morte, não é uma coisa linda, é uma coisa feia, é horrível. Uma vez, eu lembro que ainda criança, eu assisti um homem sendo espancado pela população. Era uma cena muito feia, era uma cena terrível. Eu me tremia, eu me contorcia, eu ficava ali vivendo aquele momento como quem parece que não está vivendo a realidade. É um pavor, é um espanto, é um assombro. Então o dia da morte de Jesus foi assim. Mas Jesus estava falando para os discípulos. Mas em meio a toda essa cena de tortura que Jesus falava, que o pastor, que é ele, seria ferido e as ovelhas ficaram dispersas, os discípulos, ele deu uma mensagem de esperança, ele fez uma promessa. E é por isso que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque ele prometeu que morreria e morreu, mas ele também prometeu que iria ressuscitar, e Jesus ressuscitou. Mohammed, os restos mortais dele ainda está na sepultura. Buda, os seus restos mortais ainda jazem no seu sepulcro, talvez pelo tempo já tenha sido comido. Assim Maria e todos os outros grandes nomes da história, eles morreram e os seus ossos ainda permanecem por lá, sua tumba ainda está por lá. Mas Jesus Cristo morreu e você pode ir na tumba dele, está vazia. Ele ressuscitou e ainda dividiu a história bem no meio, antes e depois de Jesus. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. O texto que nós temos, Jesus falou: eu vou ressuscitar. E a prova que nós temos é uma prova científica, sabe por quê?
Porque se você for lá na tumba de Jesus, você não vai encontrar o seu corpo lá. E, para todos os efeitos, a ciência lida com fatos reais, experiência, experimento. Você chega lá e você não encontra, o túmulo está vazio. Todos dão testemunho que Yeshua HaMashiach foi sepultado ali dentro, mas ele não está lá, ele ressuscitou. E louvado seja o nome do Senhor. O texto continua, e Pedro agora vai dizer, depois da promessa de Jesus, que precisava de mais atenção por parte dos discípulos, essa promessa de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E você sabe que os discípulos ficaram tão assim, que quando Jesus ressuscitou na manhã, eles não foram esperar no caminho da Galileia. Foi preciso o anjo novamente tornar, agora o anjo, aliás, dizer para eles: olha, o Senhor vai adiante deles para a Galileia. Os próprios discípulos que estavam caminhando ali pela estrada de Emaús, em direção a Emaús, eles iam conversando pela estrada a respeito de Jesus, e então o estrangeiro se aproxima, estrangeiro para eles, porque era o próprio Cristo, e aí ele começa a dizer: de que vocês estão conversando? E os discípulos, Cleópatas e outro dos discípulos, disse: será que tu é o único estrangeiro que, estando em Jerusalém, não sabe das últimas ocorrências, das novas que sucedeu ali em Israel, em Jerusalém em especial? E ele disse: qual? Acerca de Jesus, que foi profeta. Olha a visão deles: foi profeta, poderoso em palavras e em obras. Ele morreu e nós esperávamos que ao terceiro dia ele ressuscitasse, mas já é o terceiro dia e todas as coisas permanecem como desde aquele dia. Olha a visão, olha a expectativa, a esperança frustrada, a esperança morta na estrada. E eles pensando que tem a última notícia, Jesus chega com a boa notícia. Jesus chega com a nova das novas, a que jamais eles haviam imaginado. Jesus diz assim: honestos e tardos de coração para compreender tudo que disse os profetas. E então Jesus começou a abrir as Escrituras. A palavra abrir as Escrituras significa que Jesus começou a dar entendimento e a compreensão daquilo que os profetas haviam anunciado, que todos os rituais e todos os elementos da lei já apontavam para a pessoa bendita de Jesus. Então ele começou a explicar. E depois os discípulos relatando, eles começam a dizer: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Certamente o coração compungido. Agora estavam ali os discípulos, maravilhados e radiantes com a fé renovada, porque a promessa que eles haviam esquecido, Deus não se esqueceu. E a lição que podemos aprender é: ainda que eu e você venhamos a esquecermos das promessas de Deus, Ele é fiel e Ele não se esquecerá de nenhuma das promessas que Ele fez para nós, o seu povo, a sua igreja. Continue confiando no Senhor e vivendo para a sua honra e para a sua glória. Então Pedro assume a palavra e começa a declarar diante de todos: olha, Senhor, ainda que todos estes que aqui estão te neguem, eu contudo não te negarei. Essa foi a palavra de Pedro quando falou ali com veemência, falou com coragem, falou com ousadia, como Pedro costumava dizer: ainda que todos, se todos aqui forem correrem adiante, eu não farei isso. Se todos te abandonarem, eu vou permanecer contigo. Eu não vou te deixar, Jesus. Contrariando inclusive a palavra do nosso mestre. Pedro estava dizendo: olha, se Jesus havia falado, Pedro no mínimo tinha que ficar calado e guardando em silêncio. Mas, como servir a Deus, servir ao Senhor Jesus, nós não precisamos ficar com um zíper na boca, sem ter coragem de perguntar ao Senhor acerca daquilo que Ele está falando. Pedro vai lá e, pela liberdade que tem como cristão, como seguidor de Cristo, diz: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. E Jesus vai dizer: eu vou te falar a verdade, Pedro. Jesus, em resposta à afirmação categórica, incisiva de Pedro, a afirmação que parecia ser segura de Pedro, Jesus vira para ele e diz: olha, Pedro, hoje à noite
antes que o galo venha a cantar, antes que o galo chegue a cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E de fato foi o que aconteceu. Eu já expliquei para você que Pedro não negou a Jesus por covardia. Pedro queria enfrentar aquele momento na força da espada. E na força da espada, Pedro estava disposto a começar pelo primeiro soldado e ainda até o último, enquanto ele estivesse em pé, mandando-lhes a espada, transpassando cada um que ele tivesse encontrado pela frente. Era assim que Pedro queria travar a proteção de Cristo naquela noite. Era assim que Pedro queria ficar ao lado de Cristo até o último momento. E quando os soldados chegaram, ele não contou conversa, ele já começou o projeto. Mas Jesus o parou, porque Jesus não era sanguinário. Jesus não tem prazer de ver os incrédulos sendo mortos a fio da espada sem que se arrependam dos seus pecados voluntariamente. Diferente, porque no Alcorão diz que tem que humilhar, subjugar aqueles que não são muçulmanos, até que submetidos eles venham pagar o jizia, que é uma taxa de impostos para ter uma igreja cristã na área muçulmana, embora isso não seja garantia de que eles não vão depois derrubar o templo, matar os irmãos e ferir, por aí vai. Nada disso é seguro, porque eles podem mentir, eles podem dizer uma série de coisas, ao contrário do Evangelho de Cristo, que nos traz uma nova perspectiva. E o texto sagrado avança, mas Pedro volta a enfatizar a sua resposta no versículo 31 e fala agora com muito mais veemência, fala com muito mais força, com muito mais coragem. Ele retoma a sua palavra e diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Veja que assim como Pedro disse, ainda que seja necessário morrer contigo, os outros também disseram o mesmo. Está registrado aqui no Evangelho de Marcos. Normalmente nós concentramos as nossas críticas em Pedro, porque Pedro era aquele que normalmente assumia a palavra e com muita naturalidade, porque ele era próprio, essa questão de chegar lá e dar a sua opinião e dizer o que pensava, que estava na ponta da língua, porque Pedro nos parece que ele pensava de fato com a língua, e ele ia lá. Nós tendemos a achar que Pedro foi o único que negou Jesus, mas a palavra de Deus nos assegura que todos fizeram o mesmo, todos negaram a Jesus. Nesse estudo de hoje, eu quero dizer que você aprendeu algumas coisas importantes e eu gostaria de enumerá-las. A primeira que nós aprendemos no versículo 27 é que Jesus sempre nos alerta dos momentos difíceis que nós iremos passar. Os seus discípulos andavam com ele, mas tinham consciência dos momentos difíceis que iriam passar. Segunda lição que nós aprendemos, que está no versículo 27 e também no versículo 29, além de nos alertar do que vai acontecer, Jesus revela o caráter do seu seguidor. É maravilhoso quando lemos a Bíblia Sagrada e em dados momentos, quando estamos avançando na leitura, parece que Deus está falando direto conosco a respeito de um problema específico que temos ou que carregamos conosco em dadas situações da vida. Porque Jesus revela o nosso caráter e a necessidade que temos de mudar. Essa é a segunda lição. A primeira é que Jesus nos alerta dos perigos que havemos de enfrentar por ser seus seguidores. A segunda é que Jesus revela o nosso caráter e nos confronta dentro da sua própria palavra, como ele confrontou Pedro e os demais discípulos com a sua realidade. A terceira lição que nós aprendemos é que Jesus tem sempre uma promessa de esperança para nós. Ainda que as pessoas venham a nos expulsar das nossas sinagogas, ou nossas igrejas, melhor dizendo, ainda que elas venham a nos expulsar das nossas igrejas e nos matar, achando que estão fazendo com isso um culto a Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor de antemão já nos preveniu disso.
Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. No exemplo da forma como o nosso Mestre se entregou a morrer na cruz, de semelhante modo, nós temos que estar disposto a nos entregar para fazer valer a sua mensagem, sem contudo precisar ferir a quem quer que seja. E nesse texto, a quarta lição que nós aprendemos aqui é que sempre que lermos na palavra de Deus alguma coisa que vai de encontro à nossa situação espiritual, à nossa situação humana, é melhor ficarmos com a palavra de Deus. Porque por mais seguro que parecemos estar, Deus sempre tem a razão, pois está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É esta a orientação de Deus para mim e para você. Que Deus aplique essa mensagem ao seu coração, em nome de Jesus.